lá começar nosso podcast aqui, Saúde e Bem-Estar, tendo a presença aqui do Dr. Luiz Fernando, diretor do Proncor. É um prazer recebê-lo aqui, meu jovem. Prazer é meu, Zé. Bater um papo. Você é uma pessoa que agrega muito, ainda mais veio no momento para Campo Grande e no momento que Campo Grande crescendo, no momento que precisava de mudanças e você vem trazendo esse ventos de mudanças para na área da saúde de Campo Grande. Me conta como é que foi sua chegada aqui, como é que era o cenário, né? E como é que você viu o cenário e como é que você começou a mudar esse cenário? Foi isso mesmo, é evento de mudanças, né? Cheguei aqui em 2019. Na verdade, em dezembro de 2018 eu vim para conhecer um pouco a estrutura do hospital, que é da família, né? E eu não estava muito perto, eu morava em São Paulo, fiquei 25 anos em São Paulo e Rio de Janeiro, morando, estudando. Casei, constituí família e fiquei por lá. Aí eu voltei para um pedido do meu pai, para ajudar ele na administração do hospital. Conheci e desde então estou lá na batalha, na árdua batalha de tentar transformar o hospital e graças a Deus a gente vem conseguindo, vem tendo sucesso nisso. Quando eu cheguei aqui era um hospital muito menor do que é hoje, muito menos, com menos complexidade do que é hoje. E a gente veio construindo isso aí no decorrer do tempo e graças a Deus a gente vem construindo uma coisa bacana. Luiz, você fala que era um hospital menor, mas o nome Proncor é um nome muito forte, um nome muito bom e um nome que vem na memória da gente quando a gente está precisando de ir para algum lugar que a saúde Sim, não está bem, né, cara, eu vou ali para Maracaju, vou ali para, né, corre pro Proncor, né? Então, é você já chegou com uma responsabilidade grande, né? gigantesca. Pô, a estrutura familiar, aquilo, né? Alguns médicos sócios. No final foi ficando mais o meu pai, né, à frente, muitos anos meu pai à frente. Então o Proncor é gigantesco, né, no contexto da cidade, do estado. E foi por isso que a Reddor nos procurou. Reddor é a maior empresa de hospitais da América Latina, né? São 74 hospitais espalhados pelo Brasil inteiro. Não é só um hospital, é um ecossistema de saúde, mas vamos focar no hospital. Então são 74 hospitais. Em 2021, agosto de 2021, eles nos procuraram e a gente fez uma parceria, uma associação com eles, né? Eles não compraram o hospital todo, fizeram uma parceria com a gente. E a gente ganhou cancha, ganhou punch, né? Ganhou uma estrutura forte atrás da gente, junto com a gente, que a gente conseguiu evoluir o hospital. Por isso que eu falo que a gente cresceu, né? Que a gente evoluiu o hospital. E evoluímos, porque tivemos possibilidade de evoluir, né? Sim, e Tecnologicamente, quem ganhou isso foi Campo Grande e Mato Grosso do a Sul. cidade, Né? isso. E nós vamos daqui a pouco falar do Proncor e também do Santa Marina, mas quero voltar um pouquinho antes. Quando você fala que ficou 25 anos em São Paulo, você fez medicina lá, você estava atuando lá, mas você veio muito forte na área de gestão aqui. Como é que foi esse olhar? Pessoal acha que eu não sou médico, mas eu sou, viu, Zé? Então, O pessoal brinca comigo, mas você é médico? Eu falo, sou médico, fiz medicina. Fiz medicina no Rio de Janeiro, né? Fiquei 6 anos lá e depois fiz residência de radiologia em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, que é uma bela residência, fiz lá. Trabalhei como radiologista em São Paulo bastante tempo, mas assim que eu acabei a residência, eu tive a oportunidade de fazer a gestão de hospitais da Mil, a Mil é uma operadora de saúde, e me chamaram para fazer a gestão dos hospitais próprios na parte de radiologia, em especial de ultrassom. E, cara, e você gostou? eu gostei, não sabia onde estava me metendo, mas eu gostei e fui, né? Eu gosto de desafios, então abracei essa causa, fiz bem feito, consegui evoluir lá e fiquei mais 10 anos fazendo isso lá com sucesso. E nos últimos anos eu fiquei perto, eu tenho um amigo meu lá que ele é um vice-presidente de uma grande empresa de tecnologia. Fiquei perto dele para aprender gestão mesmo, que tem vários conceitos que escapam Sim. do médico, né? Então eu fiquei do lado desse cara, ele me ajudou bastante, né, nessa evolução, eu fiquei observando, né? E também sendo autodidata. Estudei muito sobre gestão, muito mesmo, sobre tecnologia, sobre investimento em Aí rede você se social, afastou um pouquinho da radiologia. completamente. Aí, né, desde então, né, desde essa época, eu não consigo mais fazer as duas coisas. Optei por deixar minha carreira de médico, né? Foi uma decisão difícil, confesso isso, foi bem difícil, porque pô, você estuda 12 anos para virar médico e você, de uma hora para outra, aperta um botão e para de ser médico, né? Então foi uma decisão difícil, complexa. Estava entrando num lugar onde eu não tinha conhecimento, isso é difícil, mas eu sou movido por desafios, né? E enfrentei mais esse, e graças a Deus a gente vem tendo sucesso ano a ano, a gente Que vem maravilha, evoluindo lá, mas eu acho que também ajuda porque você conhece as dores de ser médico e quando com você faz a certeza. gestão você está do outro lado. Com Está dos dois certeza, lados, dos né? dois lados, com certeza.
Então você consegue ter essa dupla visão aí, né? Começa a ser mais assertivo. Mais assertivo. Mas é uma batalha diária, né? Mas eu gosto demais do que eu faço. Acordo com disposição 1000 para cada dia sentar lá na minha cadeira e produzir tudo aquilo que eu preciso, fazer, entregar coisas para os médicos, para os nossos clientes. Então, fico muito contente com a decisão que eu tomei. Maravilha. Então, agora que a gente já está falando com o doutor gestor e diretor do Proncor de Santa Maria, vamos falar um pouco do Proncor. Eu conheço a unidade ali da Maracaju e também tem aquela unidade que fica perto do Parque dos Poderes. Da Chácara Cachoeira. Da Chácara Cachoeira, isso. Cachoeira. O que você fez de 2021 para cá, que foi? A gente se associou à Redditor, né? E aí a gente expandiu o hospital, melhoramos toda a parte tecnológica do hospital, né? Com serviços de exames novos, com um centro cirúrgico novo, completamente novo. Aí trouxemos mais recentemente também uma recepção nova, né? Que a recepção era bem acanhada, a gente tem uma recepção nova. E trouxemos ali também o pronto-socorro. Então hoje eu tenho pronto-socorro geral e pronto-socorro de ortopedia ali no Chácara Cachoeira. Né? Certo. Então a gente evoluiu bem a quantidade de serviços que a gente entrega ali no Chácara Cachoeira. Em contrapartida, lá no centro, na Maracaju, que era o prédio mais acanhado, mais antigo, né? Que era o hospital antigamente, ali era sempre um pronto-socorro. Continua sendo pronto-socorro, mas agora com horários específicos. Então a gente passou a chamar de pronto atendimento, né? Eu tenho horários específicos, ele funciona das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Sábado, domingos e feriados a gente fecha, não é mais aberto. E a gente está levando para lá um serviço ambulatorial. Ambulatorial é consultas agendadas, né? Certo. A gente está iniciando com a ortopedia, que a gente tem uma equipe muito forte de ortopedia no Hospital Proncor. É bem forte, bem parruda, né? São vários médicos que atuam lá, chefiada pelo Tem uma doutor... boa demanda de ortopedia em Campo Grande, né? Uma boa demanda. Essa equipe é chefiada pelo Dr. Paulo Berfly, né? E então tem uma demanda grande, como você disse, e a parte ambulatorial lá tá ficando lá no Proncor da Maracaju. Entendi. Fazendo uma comparação, o Proncor hoje, perto dos hospitais de grandes centros hoje, com toda essa remodelação, como é que você colocaria ele? José, hoje graças a Deus, eu tenho confiança de falar que o Proncor ele está em pé de igualdade com hospitais do mesmo padrão de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Não vou comparar a gente com o Maisten Sírio e a Redstar, que faz parte da Redditor, porque aí a tecnologia em grandes centros, ela Certo. muda um pouquinho, né? Mas num contexto, eu entrego lá, eu consigo entregar lá, vou falar em porcentagem, mais ou menos 95% a 98% do que entregaria em um hospital desse, entendeu? Então, hoje Campo Grande está bem servida na área de saúde. Estou falando da parte de hospitais. Médico, a gente nunca discutiu isso. Médico em Campo Grande sempre foi referência, sempre foi muito bom. Faltavam hospitais que tivessem esse gabarito também. Hoje eu tenho, né, a satisfação de falar que o Proncor e o Santa Marina, eles estão em pé de igualdade com os hospitais do mesmo padrão em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília. Isso é muito bom. É Principalmente está ótimo. se preparando, porque Mato Grosso do Sul está crescendo, né? E cada Com dia, certeza. né, vindo mais indústrias, empresas para cá. E a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre a prestação de serviço, né? Vai aumentar, então você acha que o Proncor está preparado para Com certeza, com certeza. Não suportar? não tenho dúvidas disso. O trabalho que a gente faz lá é um trabalho de excelência. A gente é monitorado, fiscalizado por toda a parte corporativa da Redditor, né? Então, o nosso hospital hoje, cara, é um hospital de excelência, de excelentes índices. As nossas UTIs têm selos de qualidade, entendeu? Então, eu tenho confiança plena de falar hoje que o Hospital Proncor e o Hospital Santa Marina, eles estão muito bem servidos. Se precisar, você está muito bem aparado. Nós vamos falar do Santa Marina daqui a pouquinho, mas quero falar um pouquinho, acho que de um ponto sensível, penso eu, dentro do hospital, é o centro cirúrgico, que vocês investiram muito no centro cirúrgico, bastante. né? Me fala um pouco sobre isso. Então, o nosso centro cirúrgico hoje, ele é composto de 8 salas. A gente acabou de abrir mais 2 salas para pequenos procedimentos. Então, o centro cirúrgico, a gente fez uma reformulação total da parte de tecnologia. A gente investiu muito em microscópio, mesa cirúrgica, foco cirúrgico, toda a parte tecnológica lá dentro do centro cirúrgico, né? Colocamos todas as salas novas, reformulamos todo o centro cirúrgico. E hoje é um centro cirúrgico que tem um índice de ocupação gigantesco.
tem bastante médico que hoje quer entrar dentro do centro cirúrgico lá do hospital e a gente não consegue assumir essa responsabilidade por conta da taxa de ocupação do nosso centro cirúrgico. A gente é um dos hospitais da Redditor que mais fazem cirurgias por sala. Ou Olha, seja, então a gente tem um volume cirúrgico muito bom, né? E com uma taxa de sucesso também muito boa. legal. Vamos falar um pouquinho da transformação do Hospital Santa Marina. Me conta a Vamos história lá. do Santa Marina. Como é que ele entra dentro do Proncor e depois entra Então, dentro da sua gestão? a gente fez a parceria com a Redditor em 2021, em agosto de 2021, lá no Proncor. E em janeiro de 2022, a gente vendo a necessidade da cidade, né, ter um serviço diferenciado tô falando em relação à maternidade e pediatria, a gente prospectou a aquisição do Santa Marina, né, do Dr. Pedro Pegolo. A gente conversou bastante com ele e a gente conseguiu ajustar e fizemos essa aquisição com o intuito de abrir uma maternidade, um hospital materno-infantil, na verdade, tá? Vou falar assim, materno-infantil, para assumir a pediatria com a maternidade. Até porque Campo Grande estava carente. Carente de, né, tanto da parte da pediatria quanto da parte da maternidade, né? Campo Grande hoje tem a maternidade do Cano Mariano, que atende, né, com excelência todo mundo, mas precisava de mais alguém também Certo. nesse player, né? Então, a gente fez esse movimento. No decorrer da reforma que a gente, né, implementou lá no Santa Marina, a gente discutiu e a gente decidiu ali primeiro abrir a parte da pediatria. Então a gente fez, então a pediatria está começando a deslanchar lá no Santa Marina, a gente tem uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, né? E a gente tem um pronto-socorro de pediatria 24 horas por dia. A gente atende uma gama boa já de convênio, né? Os dois maiores convênios da cidade a gente ainda não atende, né? A gente quer dar um serviço diferenciado, então se tiver muito volume neste momento, isso ia impactar um pouco negativamente, mas a gente está atendendo lá e graças a Deus está evoluindo bastante. A equipe médica lá é ótima, né? Tanto da parte do pronto-socorro, capitaneada pelo Dr. Ney Borba, quanto da parte da UTI neonatal e pediátrica, capitaneado pela doutora Carolina Cordeira, né? Ana Carolina Cordeira. Então a gente tá evoluindo bastante, né? Fico muito feliz em entregar esse produto para a cidade. E agora a gente está desenvolvendo a maternidade, né? Conversamos no ouvido dos nossos gestores lá de São É, Paulo e falamos, pô, está na hora da gente dar uma acelerada na maternidade. E a gente vem fazendo isso, né? Como que a gente funciona na maternidade? Vou chamar de maternidade boutique, que né, a gente conversou sim. ali atrás. O que significa isso? Eu não tenho uma porta aberta da maternidade. Então, eu não assumo o pronto-socorro, se chegar uma gestante, né, direto lá, a gente não consegue assumir essa responsabilidade. Mas os médicos obstetras, eles têm um canal de contato, né, uma linha verde que a gente chama com a gente lá, e eles podem agendar partos eletivos, né, que sejam agendados e programados, tanto parto cesariano quanto parto vaginal, né? E a gente está realizando. Esse último mês a gente fez 13 partos lá, então a gente vem evoluindo bastante, né? A gente tem uma gama pequena de convênios ainda para a maternidade, mas a gente faz um plano de pagamento para esses partos particulares super alinhado até o neném nascer, então fica fácil da pessoa Faz uma consumir. programação boa. Boa. E uma experiência, gestante tem uma experiência diferenciada. Bem diferenciadas, é, É. é, é bem diferenciada. A gente tem uma equipe lá bem bacana e eles fazem uma imersão e uma experiência para a mãe e para toda a família que eu não vi aqui em Campo Grande ainda e quando meus filhos nasceram em São Paulo também não teve nada igual. É mesmo? É, nada igual. Olha que A legal. gente entrega um bom produto mesmo. Eu estou vendo aqui que a UTI neonatal integrada, né, ao Proncor é um diferencial muito importante, né? Queria que você me falasse um pouquinho sobre O isso. que é isso, a integração, né, Zé? É que assim, tem lugares que o nenê nasce, ele fica respaldado pela UTI neonatal, mas se a mãe tiver algum problema, não tem o respaldo para a mãe numa UTI adulta, né? Então lá no Proncor e no Santa Marina, a gente consegue dar essa segurança para a mãe, se É precisar, importantíssimo, é né? importantíssimo, né? Para uma UTI adulta e se precisar também, a gente tem o respaldo de ter UTI neonatal para pro nenê, né? Então essa integração, essa linha de cuidado que a gente consegue despender tanto para o adulto, né, para a mãe nesse caso, quanto para a criança ou para o nenê, isso é
É o Luiz, nem diferencial. que não use, mas só a segurança de Segurança. ter, Sempre a gente fala em segurança né? do paciente, né, Zé? Tudo que a gente põe de processo, protocolos, burocracia, que às vezes é chato, né, para quem tá lá, para os médicos reclamam um pouquinho da burocracia, mas é sempre visando uma única coisa, que é a segurança do paciente. É isso que a gente visa, tá? Que é o mais importante. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Como é que você está vendo isso? Como é que vocês estão aplicando isso dentro da sua gestão lá? Zé, eu sou fanático por tecnologia, acho tecnologia fantástico, acho que traz soluções para tudo, né? Só que a gente tem que ter também um respaldo para poder usar, né? A gente sempre tem que usar com muita inteligência. Parte tecnológica, de aparelhos, para parte médica, a gente está sempre nos aprimorando lá, né? Como eu te pontuei, com essa associação que a gente fez, a gente, né, ganhou punch, né? Hoje a gente tem um punch que a gente consegue fazer essas mudanças, trazer esses investimentos, fazer esses investimentos e trazer tecnologia. E hoje a gente está fazendo isso com excelência. Nossa UTI neonatal pediátrica no Santa Marina é espetacular. Mesma coisa para o Proncor, né, onde a gente tem também uma UTI humanizada, que é fantástica, você fica com um familiar 24 horas por dia. Então a gente conseguiu entregar bastante isso. E agora, com o advento da inteligência artificial, a gente também já está usando um pouco de inteligência artificial, principalmente no nosso pronto-socorro e também nas UTIs, né? Então a gente vem agregando a tecnologia a, a, a dar mais segurança para o paciente, né? Então a gente vem utilizando bastante isso aí. Aquele médico, vamos supor que chegou na cidade, né, mudou para cá, quer atender aqui, ainda não atende lá no Santa Marina, no Proncor, ele tem a oportunidade de estar atendendo junto com vocês? Como é que funciona Tem, isso? José. A gente tem um crivo importante para ele poder fazer parte do nosso corpo clínico. E a gente tem um centro médico. O centro médico fica ali também na Chácara Cachoeira, ali naquele miolinho, no Oceano Ártico. Número. Esqueci o número. Ah, Né? Vamos entrar no Google lá, põe Centro no Médico Google, põe na Proncor, que vocês inteligência vão. artificial e Que pergunta você ali, vai achar o número. não tem problema. Mas enfim, ele fica localizado ali naquele miolo da Chácara Cachoeira. E ali a gente fornece consultórios, né, para os médicos que não têm o seu consultório próprio, ou até tem, mas também quer fazer parte dali, né? Então a gente tem esse contexto e a gente oferece gratuitamente para esses médicos a possibilidade dele ter um consultório, que a gente sabe hoje os custos de se manter um consultório. Então a gente oferece esse serviço para os Isso é médicos. muito bom, mas você sabe que quando você falou assim, número, e é uma coisa tão interessante, e aí vem a tecnologia, que hoje a gente não sabe mais número de telefone, não sabe mais endereço, porque a tecnologia te leva Te até o leva, local, não, não vamos precisar Você não saber precisa mais. pensar mais, né? Você É, só clicar no botãozinho no Waze, no Google Maps ou em qualquer desses aí que você chega lá. esse é o futuro. E falar em futuro, o que o futuro reserva para o Proncor e para Santa Marina? José, o nosso futuro está linkado ao futuro do Estado. Penso muito nisso, né? Eu sou fã desse Estado. Eu acho que o Estado, que nem a gente estava falando antes ali, é uma criança, né? Campo Grande é uma criança. Eu acho que o Uma Estado tem criança bem cuidada, hein? bem cuidado, bem cuidado. Não vou politizar aqui, Não, não, mas é mas bem cuidado. sou fã do nosso governador, Sim. fãzaço mesmo. Eu acho que ele está fazendo um belo trabalho e eu acho que a gente tem tudo para crescer. Se a gente conseguir tirar do papel tudo que ele pensa, né? Se ele conseguir tirar do papel tudo que ele pensa, né? Tudo que ele expõe aí aonde ele vai, né? É que não consegue vir muito rápido, Não, mas não. está acontecendo. É isso, né? Está acontecendo, então eu acho que se ele conseguir trazer tudo que ele pensa, o Estado vai ser mais pujante ainda, vai trazer mais gente, mais possibilidades. E para nós, prestadores de serviço, isso é super importante, né? A gente precisa de gente para prestar serviço, tanto na parte de contratação, de eu ter uma possibilidade de fornecer um serviço melhor, quanto a sustentabilidade também da nossa instituição. Eu preciso de gente, né? Eu preciso de gente Sim. circulando, eu preciso de fazer acontecer para que seja sustentável tudo isso, né? Mas é até bom que as coisas vão acontecendo ao tempo, porque também dá tempo de se preparar, né? Sim. Por isso que a gente tem que pensar o futuro, como se hoje o Proncor e o Santa Marina é o que é, porque você pensou lá atrás, Sim. né? Sim. Isso Então, é, isso é fato, né? Você não aperta um botão e acontece da noite pro dia. Eu tô aqui desde 2019 e vem fazendo esses 5 anos foram de construção, né? Hoje eu tô um pouco mais tranquilo em relação àquilo que a gente quer entregar, mas a gente não pode parar, né? A gente sempre tá lá tentando melhorar, a gente tem reuniões diárias, é uma ferramenta que a gente implementou na gestão. São 2 reuniões diárias, 8 horas da manhã, diárias.
de domingo a domingo. Uma 8 horas da manhã de hospital, a outra 8 e meia da manhã. Quem que participa dessa reunião? Toda a liderança. Toda a liderança. Reunião online, né? Porque hoje tem essa facilidade. Toda a liderança é obrigatório a participação. Se não for ele tem que indicar um representante. Isso no domingo também? Também. Todos os de segunda a segunda. Tem uma ferramenta de gestão que a gente implementou que gera facilidade da gente saber tudo o que está acontecendo no hospital. E a pauta dessas reuniões? O que está acontecendo. O contexto global. Do que aconteceu ontem, a gente já sabe se aconteceu alguma coisa, se teve alguma reclamação, se tem alguma coisa que está impactando negativamente ou positivamente. Coisas operacionais que não estão correndo como deveria ou estão. Então a gente já sabe e a gente já se prepara para o que vai acontecer amanhã. E essa reunião também tem de segunda a sexta na parte da tarde, aí visando aí participa mais a parte técnica de médicos e núcleo de regulação para identificar as possibilidades, né, de então as decisões são rápidas, então. Rápidas. Hoje é tudo bem rápido. Então essa ferramenta de gestão, eu acho que faz 2 anos que a gente utiliza ela, né? A gente chama de safety, mas aí pode ser, tem vários nomes, né, desse tipo de reunião. Aí lá no Proncor a gente chama ela de safety. E isso fez muita diferença na tratativa dos problemas, né? Então a gente trata a reclamação, se o nosso NPS não está contento, a gente já vai atrás das respostas que derrubaram o nosso NPS. Se teve algum remédio que faltou, a gente já vai atrás porque faltou. Então a gente já... E inibe de acontecer. Acontecer, porque você fica exposto lá, né? O líder está ali, né? As recorrências dos problemas Você elimina a recorrência. É para isso que a gente implementou essa ferramenta. Problemas vão existir, né? Agora a gente tenta mitigar e evitar que isso se repita constantemente, né? Então o safety para a gente foi excelente. E aí eu com o meu time, com o meu diretor médico, a gente tem mais uma reunião de tarde que chama Sala de Guerra. Aí é a gente com o time de Brasília, de Pernambuco e da Bahia, que a gente se reúne lá todo dia, 3 horas da tarde, aqui no Mato Grosso do Sul, 4 horas para eles lá. A gente se reúne e discute o que cada um está fazendo. Você falou uma coisa importante. Apesar da nossa regionalização e dos nossos problemas, você estando num grande grupo, você consegue trocar figurinha. É o benchmark que a gente chama, é isso aí. E aí? E aí você traz muitos benefícios para cá. Muitos benefícios, né? E você compara, você vê lá alguma decisão que uma pessoa, que um diretor tomou em outra regional, você traz para cá, vê se você tem sucesso. É claro que a regionalização do negócio, você tem que fazer, porque senão não dá certo, né? Isso que a Redditor foi aprendendo, né, a fazer isso aí. Não é fácil, né? Você vê várias grandes empresas não conseguirem aumentar e crescer mais para o interior do país por conta a regionalização dos países é gigantesca, continental, né? Sim. Então tem muita diferença entre uma região e outra. Então a gente tem essa discussão, isso é legal, porque, o que você fez aí? Aí eu fiz assim, vamos ver se dá certo aqui. O que você fez ali? Então a gente implementa ações, né? Isso nos ajuda a implementar ações e também coisas que a gente implementou aqui, a gente passa para lá, para a gente ir evoluindo cada vez mais rápido. Uma troca saudável. Troca saudável. A gente está caminhando para o final aqui, mas um assunto importante, até eu vou começar um quadro dos 60 a mais, e hoje o brasileiro está vivendo cada vez mais uma vida longeva e se ele se cuidar ele vai ter uma boa saúde. O Proncor tem um olhar específico aí para os 60 a mais? Não? Tem bastante coisas? A gente tem um programa lá no Centro Médico do Idoso, né? Onde esse idoso passa por diversas especialidades, faz um check-up. Então a gente cuida bem do idoso, sabe? Então a gente tem esse olhar, né? A gente cuida, a gente tem lá... É super legal esse programa, né? Eu devia até ter trazido um prospecto desse programa melhor ainda, mas é um programa que eu acho excelente, né? A gente traz esse pessoal, a gente cuida desse pessoal, a gente tem uma cultura no país de não cuidar muito da saúde, né? O país tem as suas dificuldades financeiras, mas isso aí acaba virando cultural. Mas quem tem condições tem que fazer os exames preventivos. Tem que fazer, e a gente fornece esse serviço lá no hospital, né? Com cuidado especial, fica lá no centro médico esse serviço que a gente oferece e a gente vê que está trazendo bastante benefício para a população. Você sabe que eu vou pleitear, né, onde eu tiver, que a gente mude o nome do idoso. Estava até brincando esses dias aqui que o cara até os 60 anos ele tem uma profissão, ele tem alguma coisa. Passou de 60 ele é idoso. Ele já não é mais... É péssimo isso, né? Ele já não tem coisa. Mas eu fui pesquisar, Luiz. Antigamente, o idoso era chamado de ancião ou de velho. Aí deram uma melhorada.
botaram para idoso. E eu fui procurar saber o que que é idoso. Idoso é o cara que é idôneo, é o cara que tem mais tempo de conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que está na hora de mudar esse nome para 60 a mais, ou Não, sei lá que. e 60 ainda é novo, né? Você viu meu pai lá, né? Pô, seu meu pai é pai novo tá pra voando, caramba. tem 72 anos, tá voando. Nem parece. Voando. Então, hoje 60 anos é muito novo, né? É muito novo. 60 anos hoje é muito novo, Acho né? que vai acabar mudando aí, enfim. Mas, meu jovem, quero agradecer o nosso bate-papo, deixar aqui, né, as últimas palavras para você e lembrando então que nós temos o Proncor lá da Cachoeira, né? Isso, Da Chácara Cachoeira, que tem os atendimentos que você falou. Aqui, o ambulatório na Maracaju, né, de segunda a sexta, das 7 às 17, O né? pronto atendimento, O né? pronto atendimento. Isso. Né? E temos o Santa Marina. Santa Marina, né? Que é a pediatria e a maternidade com partos seletivos. E temos o centro médico, que é ali na Oceano Ártico, que eu falei, né? Ali naquele miolinho da Chácara Cachoeira, que daí é ambulatório. É só consultório médico, com exame. E tem exames também, né? Então, exames agendados, consultas agendadas, diversas especialidades. Apesar que o paciente, né, o cliente estando em uma dessas unidades, ele vai ser direcionado sempre àquela que vai estar mais apto a atender, né? Sim, sempre será. Maravilha. Então, brigadão pelo bate-papo aí. Eu Deixa que as palavras finais para você aí. Eu que agradeço o convite, né? Gosto de falar, vocês perceberam disso aí, Sim. né? Então é gostoso demais falar do nosso hospital, né? Da nossa empresa, uma empresa familiar que a gente cuida com muito carinho aquilo lá. Eu me dedico 24 horas por dia, né? Para fazer a instituição evoluir. E eu fico muito contente de ver a evolução que o hospital está tendo, né? Eu fico contente quando eu entro, eu vejo o tamanho que aquilo está ficando, eu vejo as dificuldades que aquilo gera, os desafios e a gente batalhando muito, eu com um time gigantesco e muito bom, bato palmas pro meu time todos os dias, porque sem eles eu não conseguiria fazer certeza. nada, zero. Então meu time é excelente, José, eu tenho só a agradecer e obrigado mais uma vez por abrir as portas aqui hoje do Campo Grande News, no Saúde e Bem-Estar. Saúde e né? bem-estar. E adoro. Você faz saúde e bem-estar com a sua gestão. É isso aí, essa é a nossa tentativa, né? E Mato Grosso do Sul agradece. Obrigado, José, mais uma vez, muito obrigado.